Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou mostrar como configurar o ambiente de desenvolvimento para aplicações ASP.NET Core e Entity Framework Core. Se você pretende desenvolver aplicações ASP.NET Core com Entity Framework Core e está chegando agora, ou se você já desenvolveu para a web usando ASP.NET MVC ou Web Forms, mas ficou um pouco afastado, pode ficar um pouco confuso com o cenário atual. Primeiro, pela quantidade de artigos sobre o tema. Afinal, você vai encontrar artigos falando de ASP.NET 5, ASP.NET Core, ASP.NET Core RC, ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.1, Entity Framework, Entity Framework Core, Entity Framework Core 1.0, Entity Framework Core 1.1 e o que é pior, dependendo da versão que você for usar, elas não serão totalmente compatíveis. Então, para iniciar, eu quero dar um apanhado resumido sobre o cenário atual de desenvolvimento para a web na plataforma .NET. Para o desenvolvimento web, nós temos atualmente a ASP.NET, que é a versão madura da ASP.NET usada para o desenvolvimento de aplicações web no ambiente Windows, com o Visual Studio. Com a ASP.NET, você pode desenvolver aplicações web usando Web Forms, ASP.NET MVC, Web API, Single Page Applications, etc. Além dessa versão, nós temos a versão atual, a nova versão da ASP.NET, que é conhecida como ASP.NET Core. A ASP.NET Core é a versão da ASP.NET que está em desenvolvimento e ela pode ser usada para criar aplicações web no ambiente Windows, no Linux e no Mac. Nós podemos criar aplicações MVC, Web API, Single Page Application, tá? Mas a ASP.NET Core ela não suporta Web Forms. Com relação à ferramenta ORM, se você for acessar um banco de dados relacional, o que a maioria das aplicações fazem, nós temos o Entity Framework 6.x, que é a versão da ferramenta ORM para o ambiente Windows. Tá? E nós temos o Entity Framework Core, que é a versão atual que está em desenvolvimento e ela pode ser usada para o desenvolvimento em ambiente Windows, Linux e Mac. Para dar suporte aos dois tipos de ambiente de desenvolvimento, eu tenho dois frameworks. O Net Framework, que é o Net Framework consagrado, que foi lançado lá na década no início do século 21, ele é usado para criar aplicações e bibliotecas para os sistemas que executam no Windows. E eu tenho o framework NetCore, que inclui uma estrutura que permite criar aplicativos e bibliotecas que são executadas no Windows, no Linux e no Mac. Então, se você for usar a versão anterior da ASP.NET, juntamente com o Entity Framework 6.x, que é a versão anterior da ferramenta ORM, você vai usar o Net Framework 4.x, que é o Net Framework consagrado com todas as suas bibliotecas e recursos, e vai desenvolver para o ambiente Windows usando o Visual Studio. Você pode usar 2013, o 2015 ou 2017. Se você for utilizar e criar aplicações usando a ASP.NET Core 1.1, que é a versão atual, juntamente com o Entity Framework Core 1.1, você pode desenvolver para Windows, para Linux e para Mac e pode usar o framework NetCore 1.1 ou NetCore, ou o Net Framework, desculpa. E aí você pode usar o Visual Studio 2015, que você vai ter que fazer algumas atualizações, ou o Visual Studio 2017, que já vem prontinho para o desenvolvimento. Agora, você também pode, nessa opção,
desenvolver sem usar o Visual Studio. Neste caso, você vai ter que usar uma ferramenta, um editor de código, que no nosso caso pode ser o Visual Studio Code, tá? Ou se você quiser usar o Sublime ou o Atom também pode, e uma ferramenta de linha de comando. As mais usadas são o Netcree e o Yeoman. Então, eu vou mostrar como configurar essa última opção aqui para o ambiente de desenvolvimento de aplicações usando o ASP.NET Core 1.1 e o Entity Framework Core 1.1. Então vamos lá. Se você for desenvolver para o ambiente Windows, você tem que fazer o seguinte para configurar o seu ambiente. Você acessa o site oficial, está aqui, ó. Marca a opção Windows. Se você for usar o Visual Studio, você clica aqui em Visual Studio e ele vai fazer a instalação do Visual Studio 2017 no Windows. E aí você vai ter tudo pronto para o desenvolvimento ASP.NET Core 1.1 e Entity Framework Core 1.1. 1.0 também, tá? Então você vai ter todos os componentes necessários aqui. Porque quando você instala o 2017, ele tem um conceito de workloads, você pode integrar no seu ambiente o Net Framework 4.x, o Netcore SDK, o Netcore SDK for Doc, o Netcore 1.0 Runtime, 1.1 Runtime, o ASP.NET Core Runtime e o Xamarin. E aqui você pode usar o Visual Studio Community 2017, que é uma versão gratuita, que tem todos os recursos para o desenvolvimento usando essas ferramentas. Então essa opção é a opção quando você for desenvolver no ambiente Windows usando o Visual Studio 2017. Agora, se você for desenvolver para um ambiente diferente do Windows, ou você não quer usar o Visual Studio, você faz o seguinte, você tem que, vamos supor, você vai desenvolver para o Windows, mas não vai usar o Visual Studio. Então você clica aqui nessa opção e instala o Netcore SDK para o Windows. Tá? É uma instalação fácil, simples, next, tá? Então aqui você vai ter a instalação do Netcore SDK para o ambiente Windows. Se o seu ambiente for Linux, você clica aqui, tem as instruções dependendo da tua distribuição Linux, tá? Ubuntu, Debian, Fedora, então as instruções, basta seguir as instruções de instalação aqui, ó. Tá tudo bem mastigadinho. Se você for desenvolver para Mac, basta você instalar o SDK, o Netcore SDK para Mac, segundo as instruções dessa página. Então, resumindo, você pode desenvolver para Windows sem usar o Visual Studio, você tem que instalar o SDK. Se você for usar o Linux, você vai instalar a versão para o Linux. Para o Mac, você vai instalar a versão do SDK para o Mac. Muito simples, né? Então aqui o SDK para o Windows, o SDK para o Linux e o Netcore SDK para o Mac. Depois que você instalou o Netcore SDK, é recomendável você instalar um editor de códigos. Naturalmente, você pode desenvolver usando até o Notepad. Isso é um problema seu, tá? A tua produtividade não vai ser a mesma, mas tudo bem. Ele não é um requisito indispensável, mas é aconselhável. Então, você pode usar aqui o Visual Studio Code, que é uma ferramenta multiplataforma, tá? Então você tem o download para Windows, para Mac ou para Linux. E ele te dá vários recursos, tá? Como o IntelliSense, o debug, ele trabalha integrado com o Git, ele permite você instalar diversas extensões que nós vamos mostrar a seguir. Então ele é uma ferramenta muito poderosa. Então, o Visual Studio Code é uma ótima opção para você usar ele como editor de código. E após instalar o Visual Studio Code, é recomendável que você instale algumas extensões. Duas que são obrigatórias são essas duas aqui, ó. O Visual, o C# for Visual Studio Code e o C# Station. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, ó. Ele está num projeto, eu abri ele num projeto que eu tinha aqui,
Para você instalar a extensão, você clica aqui nessa opção. Eu não vou entrar em detalhes de utilização do Visual Studio Code, tá? Aí você digita aqui, ó, extensions, vou colocar C#, que é uma extensão. Tá aqui, ó. Essa extensão já está instalada na minha máquina, tá? Então ela vai te dar diversos recursos aqui para você desenvolver no seu ambiente de Visual Studio Code com a linguagem C# para o Netcore, usando o Entity Framework Core. Outra extensão legal seria essa aqui, ó, C# Station, tá? Ele também vai fornecer alguns recursos que vai te ajudar você a codificar no ambiente do Visual Studio Code. Essas seriam as obrigatórias. Eu tenho aqui algumas extensões instaladas, olha, o que eu vou mostrar. Por exemplo, se você for trabalhar com Angular, tem uma extensão aqui para o Angular versão 4, tá? Que são os snippets do TypeScript. Você tem aqui um ASP.NET Helper, tá? Isso são as extensões que eu tenho instalada aqui no meu Visual Studio Code. Você não é obrigado a instalar essas versões para desenvolver. Só estou dando um apanhado geral, tá? Outra versão interessante é esse VS Code Icons, que fornece ícones para seus arquivos. Quando você cria um arquivo aqui, ele identifica com o ícone do arquivo, tá? Então essas seriam duas extensões obrigatórias. Muito bem, com essa instalação do editor de código, é recomendável também que você utilize uma ferramenta de linha de comando, que é uma ferramenta de scaffold. Essa ferramenta ela vai te ajudar a criar os seus projetos usando um template. Dessa forma, você não vai ter que ter muito trabalho de digitação. Ele vai criar um esqueleto do seu projeto para você, tá? Então existem as duas mais utilizadas, que é uma ferramenta de linha de comando. Elas são multiplataformas. Se você tem a .NET CRI, que ela já vem integrada ao Netcore, tá? Você tem informações dessa ferramenta aqui, ó. Ela tem vários comandos, ó, new, restore, build, tá? Então eu vou abrir uma janela de comando aqui, ó. Você pode abrir essa janela de comando no Windows 10, clicando com o botão direito aqui, ó, e selecionando o prompt de comando, tá vendo? Por exemplo, ó, eu estou numa pasta aqui ASP.NET Core. Então, ó, a ferramenta de linha de comando da Microsoft, vamos aqui ver uns comandos básicos dela aqui, ó. Ela usa, para mim ver os comandos, eu vou dar .NET-H. Tá, ela me mostrou os comandos, tá vendo? Então aqui, ó, .NET é o comando. É o que vai executar o comando. E o comando, ó, você tem os seguintes comandos. New vai inicializar um projeto, um novo projeto. Restore vai restaurar as dependências. Tem build, publish, run, test, criar um pacote, migrar, limpar e modificar uma solution. Esses são comandos da .NET CRI. Tá? Então eu posso criar um template de projeto, por exemplo, do New Console, ele vai criar um projeto console. New Web, ele vai criar um projeto web. Tá? Na pasta aqui que eu estou no meu ambiente. Agora, outra ferramenta muito utilizada é o Ioma. O Ioma, tá? O site oficial está aqui, ó. Ela é uma ferramenta de scaffold muito conhecida e ela é multiplataforma. Tanto como o NetCRI também. Ele é multiplataforma, funciona no Windows, no Linux e no Mac. E o Ioma também. O Ioma, se você quiser utilizar o Ioma no seu ambiente, você tem que instalar um Node. Então, você vem aqui, ó, Node, acessa o site oficial do Node, instala aqui, faz o download e faz a instalação. Quando você instalar o Node, ele vai instalar por padrão o NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node. Tá? Feito isso, eu vou abrir aqui uma janela de comando, ó. Vou limpar aqui. Você pode verificar o teu ambiente, se você tem um Node e o NPM instalado. Então, para você instalar o Ioma, você tem que primeiro instalar o Node. Então, instalou o Node, você vem aqui e verifica. Dá um comando
Node-V. Ele vai falar qual é a versão que está instalada no Node. npm-v. Ele vai dar a versão que está instalada do npm. Tá? Com isso, você tem certeza que você tem o Node e o npm instalados. Com isso, você está pronto para instalar o Ioma. E a instalação do Ioma pode ser feita aqui em qualquer terminal, no Windows, no Linux, no Mac, da seguinte maneira. Tá? Para instalar o Ioma, você vai digitar a seguinte linha de comando. Se você tiver no Mac ou no Linux, você vai dar um sudo, né? Então isso aqui eu não preciso mencionar para os usuários Linux e Mac. Agora no ambiente Windows, que é o meu ambiente aqui, eu não preciso do sudo. Então basta você digitar npm, que é o gerenciador de pacote do Node, install -g, que vai ser uma instalação global, e aí você dá io. Isso vai instalar o Ioma no seu ambiente. Tá? No meu caso aqui ele já está instalado. Muito bem, depois que você instalou o Ioma, o Ioma é o engine, tá? É o motor que vai fazer, que vai gerar os templates. Você precisa instalar os templates. Então tem diversos templates. Quer ver? Ó? Vamos no site do Ioma. Então, ó, a instalação está aqui, ó, npm install -g.io, tá? Ele tem algumas ferramentas. Vamos ver se eu acho aqui quantos templates eles têm instalado aqui. Olha, mais ou menos 5.600. Vamos ver quantos geradores que tem aqui. Está carregando os geradores. Aqui são os geradores. Ó. São os templates. Ó, ASP.NET Core SPA. Ele vai gerar templates para ASP.NET Core Single Page Application. Tá? E ele tem também diversos. Tá? ASP.NET, tá? Que são templates para ASP.NET Core. Então, se você depois instalar o Ioma, se você quiser instalar os templates para ASP.NET Core, basta você digitar npm install -g io generator.aspnet. Isso vai instalar os templates para ASP.NET Core. Tá? Aqui no meu caso já está instalado. Então, esses dois comandos, eu já estou mencionando isso aqui, ó. Aqui vai instalar o Ioma e aqui eu vou deixar assim, ó, ASP.NET. Então vamos ver o Ioma funcionando. Então eu vou digitar aqui, depois que eu instalei o Ioma e os templates, eu já posso utilizar. Então vamos lá, eu vou gerar um projeto para mim usando o Ioma. Então vou io ASP.NET. Esse comando ele vai me abrir os templates que eu tenho disponível para ASP.NET Core. Tá? Eu vou dar um Enter. Tá aqui, ó. Então, ó, ele pergunta que tipo de aplicação você deseja criar. Então eu vou usar as setas para cima e para baixo. Então, ó, Empty Web Application, Console Application, ele tem diversas opções, né? Vamos selecionar aqui a opção Empty Web Application. Então, ó, eu selecionei essa opção, vou dar um Enter. Ele vai perguntar o nome da minha aplicação. Quando eu informar o nome, por default ele está usando aqui esse nome, o Empty Web Application. Eu vou colocar aqui, ó, Demo App. Vou dar um Enter. Pronto, ele já gerou o projeto para mim. O esqueleto do projeto, né? Então eu vou entrar na pasta, ó, cd demo app, tá aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho o meu projeto. Agora eu posso utilizar o Visual Studio Code para mim poder trabalhar com esses arquivos que ele gerou. Por exemplo, eu dou o code, dou um ponto, ele vai me abrir o Visual Studio Code, ó, exibindo o projeto gerado. Os arquivos estão aqui. Eu posso... Ele já está falando, ó, que ele já encontrou aqui dependências no arquivo Project Johnson, que ele já vai restaurar. Tá? No caso aqui eu não vou fazer nada disso, porque eu não vou, o objetivo aqui não é mostrar como criar uma aplicação aqui. Tá?
Mas aqui está o Visual Studio Code já exibindo o seu projeto. Você pode trabalhar com o Visual Studio Code aqui para criar novos arquivos, uma classe C Sharp, né? Todos os recursos do Visual Studio Code aqui. Muito bem. Então, feito isso, você tem praticamente o seu ambiente preparado e pronto. Então, resumindo, para o desenvolvimento ASP.NET Core com Entity Framework Core, se você for usar o Visual Studio, tá? Basta você instalar o Visual Studio 2017. Pode ser a versão Community e tudo vai estar pronto. Se você não for usar o Visual Studio, tá? Eu for usar o Visual Studio Code, então você vai ter que instalar o NetCore SDK para o teu ambiente, para Windows ou para Mac ou para Linux, o Visual Studio Code para Linux, para Mac ou para Windows, instalar as extensões C Sharp do Visual Studio Code e instalar o Yeoman. Aí você vai ter que instalar o Node, o NPM, instalar o Yeoman e o gerador, os templates para ASP.NET Core. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a semana que vem.